Queridos e amados irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Pedro Cerqueira. Estamos aqui mais uma vez para nós estarmos gravando um vídeo. Neste vídeo eu quero estar contando e falando sobre missões. Queridos, hoje, como é culto de missões, eu quero estar falando a respeito de missões. Hoje, aqui na igreja, será o culto de missões e por isso, queridos, o que é missões? Missões é uma missão específica. A palavra missões está no ato de ser enviado ou enviar. Queridos, e missões está no coração de Deus. Deus, a primeira missão que Deus fez foi lá no céu. Entendemos que Deus, chamando o Filho, chamando o Espírito Santo, disse: façamos. Quando fala a palavra façamos, quer dizer que está junto mais de um. Então a Bíblia diz que Deus citou esta palavra: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Queridos, Deus colocou o homem na terra e deu-lhe autoridade, poder. Hoje na escola bíblica dominical, aqui na igreja no Ministério do Arar do Tremendão, Goiânia, Goiás, foi citado sobre uma missão do apóstolo Paulo. Querido, quando nós falamos do apóstolo Paulo, estamos falando de um maior missionário do Novo Testamento, e eu posso até falar que um dos maiores, biblicamente falando, foi o apóstolo Paulo. Aí vem depois Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, Número, Deuteronômio, Levítico, até Salmo escreveu Moisés, como Salmo 90. Queridos, mais uma coisa que me chamou a atenção no dia de hoje sobre missão, sobre a escola bíblica dominical, é que todo homem que é chamado por Deus, preparado por Deus para fazer uma missão, primeiro ele é preparado. Nós olhamos, querido, que Moisés, ele foi, desde o dia que qual a sua mãe percebeu que estava grávida, foi uma grande batalha sobre a vida de Moisés. Quando ela teve ou ganhou ou deu à luz, Moisés, houve aquele decreto de toda criança ser morta. E Moisés foi salvo, colocaram-se ele, a mãe dele colocou ele na água do rio, e ele ficou 40 anos trabalhando, estudando, foi adotado pela filha do rei. Querido, depois Deus o tirou Moisés e ele ficou 40 anos no deserto. 40 com 40 é quantos anos? 80. Depois, querido, Moisés e continuou, saiu do Egito, mais 40 anos. Queridos, mais 40, 120. Foi a idade que Moisés ficou, trilhou, foi preparado na terra e fez uma grande obra para Deus. Agora, queridos, eu quero lembrar você que não foi fácil para Moisés. Não foi fácil para Moisés desempenhar uma missão. E quero lhe trazer a tua memória e falar.
Pode ser uma missão pequena, pode ser uma missão de porte médio e pode ser uma missão longa. De maneira alguma, queridos, de maneira alguma, você que é seguidor do canal do YouTube, eu quero lhe dizer, não vai ser fácil. Ainda que esta missão for pequena, ela não é fácil. Sempre tem retaliações no mundo espiritual, no mundo físico e no mundo material. No mundo espiritual também. Querido, nós sabemos que Moisés ele trilhou sobre a terra e ele viveu 120 anos. Mas a missão de Deus na vida de Moisés foi concluída? Sim, foi. Deus fez o que ele teve prazer de fazer através da vida de Moisés. Queridos, se nós fôssemos falar de outros personagens, de outros homens ou mulheres na Bíblia sobre missões, nós sabemos que nenhuma missão é fácil. Nenhuma missão ela é fácil de ser feita. Há o preço, há retaliações, há renúncia. Queridos, há alguém punhalar por as costas, alguém ou chicotear, alguém humilhar. Mas uma coisa é certa, meus queridos. Deus de maneira alguma, presta atenção. De maneira alguma Deus o abandona um que é enviado. De maneira alguma Deus o abandona aquele que ele o enviou. Olhamos para Gideão, outro exemplo de missões. Missões que não foi fácil. Queridos, Deus o chamou Gideão, Gideão estava numa ocupação. Gideão estava em uma ocupação. Ele era um dos filhos mais pobres. Gideão era um dos filhos mais favorecidos entre a família, mais trabalhador, mas porém materialmente a sua intelectualidade, em tudo, ele era menor. Ele era pequeno em tudo. Chegou o dia, queridos, que agora Gideão, malhando trigo no lagar, Deus se manifesta e diz: Gideão, eu estou vendo a opressão dos medianitas, oprimindo Israel, fazendo algo que entristece ao coração do meu povo, escravizando o meu povo. Gideão, não estou feliz com isso. Agora Deus levanta Gideão e diz: Gideão, vai e luta contra os medianitas, porque eu vou dar vitória. Senhor, eu não tenho capacidade de lutar. Querido, Deus não chama homem capacitado, mas ele capacita homens para usar. Deus o capacita pessoas para usar. Essa é a pura verdade. Porque se a pessoa é capacitada financeiramente, se a pessoa é capacitada intelectualmente, se a pessoa é capacitada financeiro e espiritual, ele não vai querer deixar as suas funções para ir. Queridos, e a Bíblia diz que Deus falou para Gideão, e Gideão separou 32 mil soldados. Agora, queridos, imagine. Quando Gideão estava preparando esse povo para lutar, Deus falou: Gideão, tem muito homem. Parece que eu estou vendo Deus dizendo: ei, eu não preciso de braço humano. Eu não preciso de braço humano para mim ganhar essa batalha, para mim vencer os medianitas. E eu quero que você entenda essa minha pronúncia para ti hoje. Pastor, você nem leu a Bíblia, não interessa, eu estou falando o que Deus está mandando. E tudo que eu estou falando está dentro de base bíblica. Às vezes, querido, você está lutando com as suas próprias forças. Às vezes você está lutando com aquilo que você tem. E eu quero te dizer, Deus não quer simplesmente usar você com o que você tem. Deus quer te capacitar. Deus quer te dar vitória. Deus quer te dar ferramenta para você lutar e vencer no nome de Deus. E agora, querido, sabe o que aconteceu? Deus falou desta forma: Gideão,
dos 32, eu quero só os 2.000. Mas, humanamente, querido, falando, a gente pode agora dizer assim, mas o que está acontecendo? Eu preciso de homem para lutar e Deus o reprovou 30.000. Querido, o problema não é força. O problema não é força do nosso punho. O problema não é força. É nós confiar em Deus. Queridos, quando o querido Deus falou, olha, Gideão, leva o povo, leva todo mundo para beber água. Aquele que pôr a boca sobre a água e beber igual cão, e outra versão igual cachorro, lambendo a água, separa a parte. E aqueles que levar a mão e jogar água sobre a boca, olhando para um lado e outro, separa a parte. Queridos, dentro de 32.000 ficou 2.000. E agora, queridos, em uma grande missão que Deus tinha para realizar, sabe o que aconteceu? Gideão levou os 2.000 homens à beira do açude, ou do córrego, ou do mar. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Sabe o que aconteceu? Vou te dizer agora. Aqueles que colocavam a boca sobre a água igual cão, foi maior o número. E aqueles que levaram a mão sobre a água e jogaram sobre a boca, olhando para um lado e outro, foram só 300. Agora, de 2.000 menos 300, fica quanto? 800, 900 mil. Ficou 2.300 reprovado. Não é isso? E aprovado ficou 300. Deus o disse para Gideão, querido, a lógica do homem não é igual à ótica de Deus. Deus não precisa de número para vencer. Deus não precisa de número para ser vitorioso, ou para fazer homens e mulheres e crianças vitoriosos. Queridos, agora Deus disse, Gideão, dispensa os 1.700 homens, e eu só preciso dos 300. Alguém está ouvindo esta palavra? Alguém vai ouvir esta palavra e você vai ser surpreendido. Enquanto tu olhar com o olho da carne, tu vai sofrer. Enquanto tu olhar pelo olhar da carne, você vai ter decepção. Enquanto você não obedecer a Deus, você vai ter desfalco nos teus projetos, em tudo que tu for fazer. Mas no momento que você olhar com o olho espiritual, olhar com o olhar de Cristo, olhar com o olhar na mente de Deus, você vai entender que Deus vai fazer por você. Deus está falando para você, para de olhar pelo olhar carnal, para de olhar com os sentimentos de humanamente pensando ou sentindo humanamente não, mas pense que Deus está fazendo você pensar. O pensamento de Deus não é o meu pensamento. O pensamento de Deus é de vencer. E o meu pensamento é, será que eu vou vencer? O sentimento de Deus é, eu vou vencer. Mas o meu sentimento é, será se eu vou alcançar a vitória? Querido, resumindo este vídeo, eu quero te dizer. Há condição para nós vencer. Há condição de, para mim vencer e para você vencer. Devemos confiar no nosso Deus. Devemos acreditar no nosso Deus. Devemos crer que o nosso Deus é forte. Devemos acreditar que o nosso Deus é Deus que faz além do que pedimos ou pensamos. Nesse momento eu deixo esta reflexão. Falei sobre Moisés, falei sobre Paulo e falei, resumindo aqui, Gideão. Grande missão fez Gideão com 300, venceu os medianitas e Deus o foi glorificado. Em nome de Jesus, creia no milagre. Creia no milagre. Queridos, aprendemos a servir a Deus, aprendemos a adorar a Deus, aprendemos a obedecer a Deus. Esta mensagem eu deixo para você nesse momento. Creia, porque Deus está falando.
e Ele vai vencer por você. É simples o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.